No início deste mês, o Livre Overflow lançou uma pesquisa no Twitter qual que é o tamanho que um token de sessão deveria ter para ser resistente a um ataque de força bruta, e a diversidade de respostas me surpreendeu um pouco. Então no vídeo de hoje nós vamos entender um pouquinho como que funciona um ataque de força bruta em tokens de sessão como esse que ele comentou e discutir um pouquinho dessas respostas aí para ver que não é tão simples assim. Olá, champs, beleza? Eu sou o Benhur e este é o GetAppSec, onde nós compartilhamos conhecimento sobre segurança no desenvolvimento de software. E se você curte esse tipo de conteúdo, por favor, não esqueça de se inscrever no canal e dar um like no vídeo. No dia 13 de novembro de 2023, o Livre Overflow publicou essa pesquisa no Twitter, onde a maioria das pessoas votou que 128 bits é o mínimo que um Session ID deve ter para ser resistente a um ataque de força bruta. Ficou bastante acirrado com os 64 bits. Bem, o que a gente vai ver no vídeo de hoje, né? Primeiro de tudo, o que é um ataque de força bruta nesse contexto de um token de sessão, quais são os riscos, o que é um atacante precisa conseguir, e também falar de diversos tipos de sessão diferentes, token de sessão diferente. Por quê? Porque, como existem diversas estratégias, um ataque de força bruta se aplica de forma diferente a cada uma delas, tá? O que é um Brute Force? Então vamos lá, quais são as principais formas de Brute Force que a gente conhece, né? A primeira é a padrão, que é eu tenho um servidor com algum serviço disponível na internet e eu tomo um porrilhão de requests nesse servidor, ele não suporta toda essa carga e processar tudo isso e acaba caindo, deixando tudo offline. Esse é o ataque de DDoS, o ataque de Brute Force que a gente mais escuta, né? Bem, já no contexto, quando a gente fala de sessão, quais são os, digamos, principais que a gente vê, né? O primeiro é, eu tenho um e-mail e eu tenho uma senha, que na verdade eu não sei a senha, eu só tenho o e-mail de um usuário, e aí eu faço um login tentando várias senhas, né? Então eu tenho um e-mail, testo várias senhas. O inverso também é possível, chamado Password Spraying, na qual eu tenho uma senha e testo vários usuários diferentes dentro da mesma senha. Perceba que aqui eu vou querer uma interação online. O que eu quero dizer isso? Eu tenho um e-mail, tenho uma senha, tenho que fazer uma execução de login, um post de login, né? Bato no meu servidor, o servidor me diz login correto, login errado, né? E aí, se tiver um MFA, também a maioria das vezes vai perder o sentido o ataque, ou vai ser extremamente exponencialmente mais difícil, né? Beleza. Qual que é o próximo? O próximo eu posso ter uma chave que está criptografada, com um valor que está criptografado com alguma chave em específico, eu não tenho a chave e eu quero descobrir o que tem dentro desse valor criptografado. Então eu tenho o valor, faço um brute force tentando milhares, milhões de chaves, até que uma delas descriptografe aquele valor. E aí eu preciso saber, por exemplo, qual algoritmo de criptografia eu estou utilizando aqui. Eu estou usando um AES, é alguma questão assimétrica, como RSA, o que tá? Eu preciso saber do algoritmo, eu testo chaves daquele algoritmo até que eu consigo decriptar aquele valor e chegar no meu resultado, ok? E tem outra questão que é, eu encontrei um hash muito comum em vazamentos de bases de dados que tenham senhas salvas, porque as senhas são salvas no banco, normalmente utilizando algoritmos fortes, como Bcrypt, Scrypt, Argon 2, né? Mas pode ser que alguém ainda esteja utilizando o MD5 ou o SHA-1 para armazenar essas credenciais. A questão é, eu encontro um hash e eu não sei o que é esse hash, mas numa base normal vazada seria uma senha. Então, eu descobrindo o algoritmo de hashing, por exemplo, SHA-1, eu testo vários inputs até que input SHA-1 dê o valor que está salvo naquela base de dados. Essa outra forma de brute force. Beleza? Porém, quando a gente fala de tokens de sessão, que é o caso desse tweet, nós temos um outro caso que nós temos que explorar. Quando nós fizermos login, nós vamos enviar o e-mail e senha, vamos ter o nosso login
enviado para o servidor, vai ter algum serviço interno, whatever, que vai validar essas credenciais e depois essas credenciais vai nos dar um Session ID ou um token de sessão, que ele pode ser de diversas formas, tá? Mas por hora vamos abstrair isso e vamos dizer um Session ID, que identifica que a gente está logado, recebeu um token para acessar as partes do nosso sistema que exigem que o usuário esteja logado. Como, por exemplo, eu quero buscar os meus dados, um /me, ou quero atualizar uma informação no meu cadastro, ou eu quero fazer uma operação de transferência financeira e assim por diante. Perceba que normalmente quando a gente fala de brute forcing, dentro do login, a gente tem todos os canhões apontados para ali. A gente tem CAPTCHA, tem rate limit, tem política de bloqueio de tentativa, tem uma porrada de coisa aqui no login. Então, ou seja, normalmente logins têm uma boa proteção contra ataques de força bruta, tá? Agora, depois que você fez o login e que você recebeu um Session ID, o que impede de um atacante aproveitar essas outras URL, outras APIs como /me, /transfer e enumerar ou brute forcear esse Session ID? Porque normalmente a gente não vai colocar CAPTCHA em tudo que é URL, né? Então, um atacante pode pegar esses outros requests que exigem um usuário autenticado e ficar gerando Session IDs para ver se alguma dessas URLs de fato retorna, por exemplo, um dado de usuário válido que não foi a sessão que eu gerei. E a questão do tweet é justamente isso, não é o brute force aqui no caminho de gerar o token de sessão, mas uma rota qualquer que está seguindo os padrões normais da nossa aplicação. Se eu tentar fazer um brute force nesse valor e ficar fazendo request naquele headerzinho authorization, naquele cookie esperto ali, né? Qual que é a chance de esse Session ID ser quebrado por este ataque de força bruta? Que tamanho este Session ID precisa ter para que este ataque seja inviável para um atacante? E agora nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é essa necessidade e riscos que o atacante tem para fazer esse ataque. A primeira coisa que nós temos que considerar sobre esse tweet é a diferença entre bits e bytes para calcular o tamanho que a gente está falando aqui. Eu acredito, tá, lendo os comentários desse tweet, que a maioria entendeu que 32 bits eram 32 caracteres, o que não é verdade. Se a gente estiver utilizando a tabela ASCII, que é o padrão, 32 bits equivaleriam a 4 bytes. Ou seja, um token, um Session ID de 4 bytes ou 4 caracteres ASCII. Por exemplo, um Session ID que seja admin123 tem 8 bytes ou 64 bits. E se a gente está falando de 128 bits, nós estamos falando de 16 caracteres dentro desse Session ID. E talvez você esteja falando, porra, 16 caracteres é muito pouco, é muito fácil de quebrar. E é agora onde é que vem a questão para a gente trabalhar um pouquinho mais. Se nós estamos falando de 128 bits, que dá um total de 16 bytes, nós temos um token de sessão, um Session ID, neste tamanho, de 16 bytes. Digamos que nós escolhemos utilizar apenas números de 0 a 9, letras maiúsculas de A a Z e letras minúsculas de A a Z. Perceba aqui, um token de sessão, como que funciona? Você envia suas credenciais, é gerado o token de sessão numa complexidade que aqui nós estamos falando de 16 bytes, nós geramos ele, salvamos em uma base de dados ou um cache como Redis e entregamos para o usuário esse Session ID com um tempo de vida definido. Por exemplo, 2 horas, 6 horas, 24 horas, 72 horas, ok? E os próximos requests que eles enviarem para nós, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar esse token de sessão, vai olhar no nosso armazenamento, nossa storage ali, né,
na nossa base de dados, ou no nosso cache, se esse token ainda está vivo, no tempo do prazo de validade, para decidir se esse usuário está de fato autenticado ou não, beleza? Entendido isso, nós temos só aqui de números 10 alternativas. De A a Z maiúsculo, 26 alternativas. De A a Z minúsculo, 26 alternativas. O que dá um total de 62 caracteres únicos por posição. Significa o quê? O primeiro caractere, o 1, aqui tem 62 opções diferentes para estar ali. O 2, 62 opções diferentes para estar ali. O que dá uma complexidade de 62 elevado na n, aonde n é o tamanho do nosso Session ID. Por exemplo, 16 bytes seria 62 elevado a 16. Vocês sabem qual o tamanho que dá isso aqui? Bem, dá este númerozinho maroto aqui. Lembrando que aqui nós estamos no 1000, aqui nós estamos no milhão, aqui nós estamos no bilhão, aqui nós estamos no trilhão e chegamos apenas na metade do caminho. Ainda temos muito mais para cá. Então, essa é a complexidade ou possíveis combinações para um token de seção de 0 a 9, A a Z minúsculo, A a Z maiúsculo, de 16 posições. Entendida essa complexidade aqui, vamos entender o que um atacante necessitaria para acertar esse token de seção e o ataque de brute force ser de fato bem sucedido. Digamos que o atacante tem encontrado uma API chamada /profile, um get em /profile na qual ele gera um token de seção dentro daquela combinação gigantesca que a gente viu no número anterior, faz esse request ao /profile, bate no nosso servidor, que vai passar, por exemplo, por um Web Application Firewall, depois vai passar por um serviço de gestão de identidade e validação de sessão, que vai pegar esse Session ID, vai fazer uma consulta no nosso serviço de cache, por exemplo, Redis, vai verificar se esse token está válido com relação a ele existir e se ele existe, o tempo de expiração está correto ou não. Depois disso, ele vai encaminhar, validando isso, ele vai encaminhar esse request para o serviço que cuida desse /profile, que vai provavelmente fazer uma leitura em um banco de dados, vai pegar essa informação e vai devolver como uma resposta para um atacante. Então, para que ele seja capaz de acertar um token de seção, ele precisa, no mínimo, fazer uma quantidade gigantesca de requests. E como nós vimos, metade do caminho é trilhão, metade do caminho. O que isso significa? Que ele, para acertar todos os tokens que nós temos na nossa base de dados, teria que testar aquele número inteiro dentro do tempo de validade do nosso token de seção. Existe um tempo mínimo para isso? Não, não existe. Ele pode ter uma sorte incrível de acertar na primeira, ou ele pode passar anos tentando esse tipo de requisição sem conseguir. E por que eu digo que ele poderia passar anos com isso? Digamos que um atacante, e é importante entender que o que ele necessita para fazer requests nesta quantidade é uma infraestrutura de larga escala para fazer essa quantidade de requests num tempo, se essa infraestrutura é disponível. Mas um atacante, ele não pede o cartão de crédito da mãe para comprar uma conta no AWS para fazer isso aqui. Ele vai utilizar uma botnet ou uma rede já roubada, já dominada para fazer isso. Ou seja, não vai utilizar a infraestrutura própria para isso, né? Qual que é o detalhe? Se nós já temos um Web Application Firewall, por exemplo, o que diferencia essas tentativas de brute force de um ataque de força bruta? Porque o nosso Web Application Firewall já deveria bloquear esse tipo de tentativa. Então, o primeiro tipo de dificuldade que o atacante vai ter que ter é fazer com que essa quantidade excessiva de tentativas de request não sejam consideradas um tipo de ataque de força bruta dentro do nosso firewall. Se ele for fazer, digamos, 1000 requests por minuto,
ele vai levar a vida terrestre toda para conseguir atingir essa quantidade de requisições. Não basta ele ter o potencial para gerar esse tipo de ataque. Nossa infraestrutura tem que suportar se ele fizer um bypass nesse Web Application Firewall. Por quê? Um dos maiores ataques de DDoS da história que foi pego pela Cloudflare, por exemplo, teve 17 milhões de requisições por segundo. Perceba que esse tipo de ataque ele tem muito mais o objetivo de derrubar o serviço do que, de fato, conseguir validar um token de sessão dentro de um request. Agora, você sabe qual que é a chance de um atacante acertar um token de sessão? Digamos que exista somente um. Qual que é a probabilidade de ele acertar ele? É este númerozinho aqui que eu não vou me arriscar a falar. Então, se a gente tiver 1000 tokens de sessão salvos naquele momento, ou seja, vivos no nosso cache, esse númerozinho seria uma chance 1000 vezes maior, o que também não é grande coisa. Então é muito mais fácil, nesse tipo de complexidade de token, nós termos nosso serviço derrubado ou ser bloqueado por um DDoS do que de fato encontrar um token de sessão válido. Bem, perceba que este tipo de ataque ele é válido para uma infraestrutura, ele é complexo, numa infraestrutura que depende do nosso servidor responder de forma correta. Que aqui entra outro tópico que é como um atacante sabe que ele conseguiu obter o resultado dele. Com um token de sessão gerenciado a nível server-side, ele depende de fazer um request ou um porrilhão de requests, o nosso servidor suportar esse tipo de ataque, não bloquear ele por uma tentativa de brute force e entregar um resultado válido. Por exemplo, numa API, um status code 200 com os dados do usuário. É muito diferente quando a gente fala de tokens de sessão utilizando, por exemplo, JWT. Por quê? Como que eu faço para validar se uma assinatura funcionou em um JWT? Eu consigo quebrá-lo de forma offline. O que isso significa? Eu tenho JWT, eu preciso validar ele contra um segredo ou uma assinatura, e a gente volta lá no início desse vídeo com os exemplos que a gente deu, que é, eu tenho um dado, não sei qual que é a chave ou o segredo que assina ele, mas eu consigo ver nos headers qual que foi o algoritmo utilizado, e eu tento de forma offline, distribuída, numa infraestrutura que não é minha, diversas combinações até acertar o segredo e gerar um token JWT assinado. E daí eu só preciso de um request para validar se tudo está certo, que é uma vez que eu encontrei o segredo, eu faço o request contra a API, se ela me retornar sucesso, tudo bem. Igual eu já tenho o segredo de assinatura daquele JWT. Então é por isso que quando a gente gera tokens de sessão JWT, nós temos que gerar ele com segredos muito fortes, com assinaturas assimétricas, utilizando, por exemplo, ECDSA, curvas elípticas, com uma complexidade bem alta. Por quê? Porque essa complexidade bem alta, perceba, com 16 caracteres nós tivemos aquele nível de complexidade. Se a gente pega uma chave RSA ou uma chave de curva elíptica, a complexidade torna inviável esse tipo de ataque mesmo em modelo offline. Teve uma vez num vídeo antigo que eu fiz de JWT que teve um comentário que brute force não é um ataque que a galera continua fazendo. Errado, tá? É bem errada essa afirmação. O que acontece é que os atacantes eles tentam fazer um brute force em JWT não para tentar quebrar uma chave RSA, não para tentar quebrar uma chave CDSA, porque realmente é um trabalho insano, né? Dificilmente vai conseguir isso, né? É praticamente inviável, as possibilidades são ínfimas, né? Não vale a pena. A questão é que o teste de brute force é justamente para verificar se está implementado da forma correta isso. Ou seja, será que não está assinado com uma forma, com um segredo muito fraco? Será que não está assinado com um UID, que mesmo assim já é difícil?
Será que não está assinado por algum segredinho de 8 dígitos? Será que não teve um erro no desenvolvimento aonde tem? Na hora de assinar o segredo, eu busco uma variável de ambiente que tem esse segredo para assinar o JWT. Se essa variável de ambiente não existir, pega um valor default, que é 1, 2, 3 até o 8, por exemplo. Então, o ataque de brute force contra JWT ele é válido sim, mas não com o objetivo de quebrar uma chave assimétrica, e sim com o objetivo de verificar se aquele JWT não foi assinado de forma errônea. Bem, esse vídeo já está ficando longo demais, tá hora de acabar por aqui. Então assim, você já entendeu bem a mensagem, né? É muito melhor você se preocupar com a correta geração, armazenamento, confidencialidade deste token, né, e o tráfego seguro, do que de fato você se preocupar com um ataque de brute force nesse nível de complexidade. Então, se você já tem ferramentas como um Web Application Firewall que vai te bloquear esse tipo de comportamento por força bruta, você já está praticamente salvo desse tipo de coisa. Então a minha dica é, se for gerar um token de sessão a nível de back-end, tenha em mente esse nível de complexidade. Por exemplo, 16, você viu que já é ok. Tá com medinho? Põe 32, mas não precisa botar 256 caracteres. Você vai estar mais ocupando o seu espaço de rede no tráfego desse dado de enviar 256 para cá, 256 para lá e ferrar talvez sua infraestrutura, que se é um sistema grande, tem milhões de requisições aí, vai estar trafegando muito dado interno, do que de fato se preocupar com uma questão de brute force em cima disso. Se for trabalhar com algum token que tem uma característica offline, prefira por assinar ele de forma assimétrica com esse DSA, por exemplo, que vai tá legal, tá? Então, bem, se eu esqueci de mencionar alguma coisa ou você tem alguma opinião sobre isso também, é bem legal que você deixe nos comentários aqui para que a gente possa discutir também no próximo vídeo. Muito obrigado pela participação de vocês, não esqueça de se inscrever no canal e dar o like do vídeo e qualquer dúvida, deixe nos comentários, a gente responde mais pra frente, tá? Muito obrigado e até a próxima!